Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nesse sabadão, clima um pouco mais calmo, um clima mais tranquilo, o vídeo hoje um pouco mais voltado para o humor, mas eu tenho algumas coisas importantes, na minha opinião, para falar e para trazer aqui para vocês, para jogar o debate, para a gente conversar sobre isso. Vídeo da reação dos flamenguistas com a contratação do Palmeiras, Andreas Pereira, chegando ao Verdão aí. Deve chegar ao Brasil nesse domingo ou na segunda-feira mais tardar para se apresentar, para ser apresentado, enfim, para começar a sua ambientação na academia de futebol. E rapaziada, os flamenguistas estão malucos da cabeça. Eu juro que eu me surpreendi, tá? Juro que eu tô surpreso com algumas opiniões que eu tenho visto por aí. Eu vou trazer, vou repercutir aqui, compartilhar com vocês 3 opiniões de caras grandes aí da internet que são flamenguistas, são conhecidos do grande público. E assim, eu fiquei surpreso, gente. Fiquei surpreso. E até postei lá no meu Twitter falando sobre isso, que eu não entendo essa rivalidade maluca entre Palmeiras e Flamengo, entre Flamengo e Palmeiras, assim. Eu juro que eu não entendo. Eu não entendo. E eu confesso, eu sou palmeirense, obviamente vocês estão vendo aqui, e eu acho que essa rivalidade ela é mais de lá pra cá do que daqui pra lá. Tudo bem, o Palmeiras tem uma música zoando a torcida do Flamengo, né? Exaltando as 3 Libertadores, uma delas conquistada em cima do próprio Flamengo, com um erro do Andreas Pereira em 2021. Inclusive, estava assistindo ontem aqui em casa o documentário feito pela Libertadores sobre essa conquista e rememorando os momentos, relembrando ali o dia da final, onde eu estava com os meus amigos. Cara, eu me emocionei, assim. Eu me emocionei em um dado momento, porque aquela campanha da Libertadores de 21 foi absurda, assim. Absurdo. Jogos memoráveis, né? Contra o São Paulo, contra o próprio Atlético Mineiro. Obviamente, aquela final contra o Flamengo também, acho que é o maior jogo que eu já vi do Palmeiras. Um jogo que eu mais me emocionei e tudo mais. E assim, a rivalidade esportiva, ok, eu entendo. Pô, são os 2 times aí que não protagonizam uma espanholização no futebol brasileiro. Vamos ter calma ao usar esse termo, tá? Não existe espanholização no futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo não são Barcelona e Real Madrid nem de perto. E o futebol brasileiro não é o futebol espanhol, ponto. Já começa por aí. Mas isso é um tema para outro vídeo. Mas assim, eu sinto que essa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, esse ódio, é mais de lá pra cá. Porque assim, cara, vamos ser sinceros, os outros rivais do Flamengo no Rio de Janeiro deram uma enfraquecida nos últimos anos. Voltaram agora. O Fluminense ganhou a Libertadores em 23, o Botafogo ganhou em 24, o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou inclusive do próprio Flamengo, goleou o Flamengo na campanha e tudo mais. Mas assim, nos últimos anos, desde que Palmeiras e Flamengo estão encabeçando os principais títulos, estão sempre disputando, os rivais cariocas, os rivais do Flamengo, os rivais locais, eles estavam por baixo nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, se a gente pegar esse recorte. Então eu entendo, e chegou por um dado momento do próprio flamenguista vociferar e verbalizar isso, de que o rival dele era o Palmeiras. Enquanto aqui em São Paulo, mesmo o Palmeiras nadando de braçada nos últimos 10 anos e conquistando muitos títulos, e agora, sobretudo nessa era que o Abel Ferreira está por aqui, nesses quase 5 anos que o Abel está aqui, os rivais aqui de São Paulo, o Corinthians, o próprio São Paulo e o Santos trocando de técnicos todos os anos, enfim, uma bagunça nesses clubes e tudo mais, e o Palmeiras organizado e conseguindo ganhar títulos, grandes vitórias, grandes classificações. Eu sinto que a rivalidade do palmeirense é muito mais aqui. Pô, amanhã tem derby. E o palmeirense já tá se roendo, o palmeirense já tá ansioso, já tá, caraca, mano, perdemos 2 pros caras esse ano, 2 decisões, uma do Paulista e a Copa do Brasil agora, a gente tem que ganhar, tá aquele clima de guerra já entre os palmeirenses, assim, aquela loucura, ó, beleza, ganhamos do Universitário, classificamos na Libertadores, mas é o Corinthians, ninguém tá nem aí pro Flamengo, velho,
A real é essa, o palmeirense não tá nem aí pro Flamengo. Tá cagando e andando. Cagando e andando pro Flamengo. E eu não sinto do flamenguista esse ódio com o tricolor, com o vascaíno, com o botafoguense. Eu não sinto. Os caras, se você vê esses videozinhos de povo fala no TikTok, no Instagram, que o cara vai com aquele microfoninho redondinho, que tá na moda, chega no Maracanã, qual o time que você mais odeia fora do Rio aqui? Aliás, qual o time que você mais odeia no Brasil? Cara, tem vídeos, é que eu não separei, de torcedores do Flamengo ali ao redor do Maracanã, é 100%. Palmeiras, 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 Palmeiras. E aí você vai fazer o mesmo com os palmeirenses? Qual o time que você mais odeia? Corinthians, São Paulo e o Flamengo em terceiro. Às vezes o Cruzeiro. Às vezes nem tem o Flamengo. É uma rivalidade meio que unilateral. E muito retroalimentada pela própria mídia. Que tem grandes influenciadores aí, jornalistas flamenguistas. Que trabalham em prol de aquecer essa rivalidade, porque sabem que o engajamento é tudo, né? Inclusive dinheiro. Mas vamos lá, vamos reagir, vamos dar risada aqui depois dessa introdução, que acredito que faça sentido. Vamos dar risada um pouquinho, né? Vamos reagir ao que é o Papa, que é um cara, bem legal, Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, que assim, deu uma opinião que a gente vai conversar sobre. Vamos lá. Chega no Palmeiras com a desconfiança que ele chega, ele precisa passar recibo, ele precisa fazer alguma coisa. Olha, eu tô aqui. Aí já mandou lá, eu tô no maior campeão do Brasil. E tá, né? Maior campeão do Brasil. Com fax ou sem fax. Isso são fatos. E outra, essa é uma alcunha que o Palmeiras usa como slogan. Todo time tem o seu. Corinthians é mais um bando mais um louco do bando. Enfim, o Santos, sabe? Todo time tem a sua. Inclusive o próprio Flamengo. Meio que querendo provocar a torcida do Flamengo. Cara, provocar. Vamos lá que eu vou comentar, vai. Querendo agradar a torcida do Palmeiras. E eu tenho certeza de uma coisa. O primeiro erro, se o erro dele acontecer um erro contra o Flamengo, os caras vão detonar ele demais. Porque não vão aceitar. Porque ele se dizia torcedor do Flamengo. E queira ou não, ele tá indo pra um clube que desrespeitava ele, que os torcedores todos do Palmeiras chamavam de pitico, zoavam ele, utilizavam ele pra zoar o torcedor do Flamengo. Ídolo, tá? Respeita o nosso pitico. Então os caras não têm o menor respeito pelo Andrés Pereira. Eu tenho, pra caralho. Tanto que o Palmeiras demonstrou respeito, inclusive de não colocar o erro dele na final da Libertadores nos melhores momentos. Não, é óbvio que eu tô zoando. Assim, puta chororô. Cara, que chororôzinho barato, hein, ô paparazzo? Puta merda, hein, cara? Olha isso, um homem barbado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Falar que o Andrés provocou o Flamengo. Sabe, você tá parecendo aquele... Não esquece a ex, sabe? Você fica vendo coisa onde não tem, cara. Vendo coisa onde não tem. O cara falou... agora eu sou do maior campeão do Brasil. Cara, o cara é jogador de futebol, velho. Profissional, sabe? Agora, tem uma questão também. O Andrés trucou alto, né? Ficou falando que Primeiro ele dizia lá atrás, eu trouxe aqui no canal, primeiro ele dizia lá atrás que ele era santista. E de fato tem a comprovação que ele é, de infância e tudo mais. Com aquela fonte que eu já falei pra vocês. Depois que ele jogou no Flamengo, ele fez um lobby absurdo, né? Cometeu aquela falha na final da Libertadores e depois, enfim, chegou até a colocar no Instagram dele que ele era torcedor do Flamengo enquanto jogava pelo Fua. Ficava postando foto com camisa e tudo mais. Beleza, o cara trucou alto, cara. Mas assim, o cara tá jogando no Palmeiras, não é... Cara, flamenguistas, o Palmeiras não é rival de vocês. Pode ser um rival esportivo, mas não é rival. Não é rival. Não é nem uma das maiores rivalidades interestaduais do país. Não é. Eu sei que atualmente é, mas historicamente não é. Corinthians e Inter é mais forte. Palmeiras e Cruzeiro, pra mim, é mais forte. Sabe? Atlético Mineiro e Flamengo é mais forte. Essa é uma rivalidade esportiva, absolutamente esportiva. Ele chega lá num clube onde ele era desrespeitado, né, pelos torcedores, onde os torcedores só sacaneavam ele. Agora, ele vai ter que mostrar muito mais serviço
do que um jogador qualquer. Agora, pra mim, um cara que se dizia torcedor do Flamengo e que dizia ter um carinho pelo Flamengo, que tinha muitos torcedores do Flamengo que defendiam ele, muitos que atacavam, 60% massacrava, né? Cara, tá uma choradeira absurda nas redes sociais. Absurdo. Você pega os comentários do post do Andreas Pereira, por exemplo, na TNT. Cara, eu ia até colocar aqui, mas enfim, é uma chuva de chororô. Eu quase coloquei um balde assim no post pra galera chorar. Porque, cara, vocês não odiavam o Andreas? Vocês não odiavam o cara? Queriam matar o cara, agora ficam nessa choradeira como se o cara fosse o Zico. Pelo amor de Deus, cara. Olha que nível a gente chegou. O Andreas Pereira é um ótimo jogador, tá? Vai ajudar muito o Palmeiras. Se o Abel de fato conseguir achar ali a posição pra ele, tirar o melhor das características dele e tudo mais. Mas assim, não é o Ademir da Guia que tá voltando, tá? Não é o Alex. Não é o Arrascaeta que tá vindo jogar. Não, cara. Que isso, cara? Que não queria ele de volta. A grande maioria não queria o Andreas Pereira de volta no Flamengo. Eu tô vendo. O chororô que tá. Porra, imagina se não quisesse. Agora, o que eu acho é comportamento de homem. E aí eu falo claramente, pra mim, você chegar querendo mandar provocaçãozinha, né? Que provocação, mano. Que provocação que o Andreas fez. Onde esse cara tá... O que esse cara tá vendo que o Andreas provocou o Flamengo, mano? Pelo amor de Deus, cara. Você é pior pra você. Você não precisa fazer isso. Você não é profissional? Não é torcedor do Flamengo? Você não se diz torcedor do Flamengo? Então você não provoca o Flamengo, tá? Tá se mostrando mais um traidor na história do futebol. Traidor. Parabéns, Andreas Pereira, e lamento muito pra cada um que defendeu achando que você tinha cometido um erro, coitadinho e tudo mais. Não, você se mostrou um grande traidor. Já imaginou? Nossa, cara, que bobeira. E aqui a lenda, né? Fernando Gil, que esse aqui, você vê que o cara é genuíno nas palavras. O Papa também, mas assim, o Papa viajou, cara. Desculpa, falar que o Andrés provocou o Flamengo. Nossa, cara, enfim. Tá vendo aí o que eu falei pra você? Viu quem é que tem razão? Entregou o nosso ouro, a nossa glória. Tava vestindo a camisa do Palmeiras por baixo da nossa aquele dia. Lágrimas de crocodilo foi parar na Globo. Na Globo. Lágrimas de crocodilo foi parar na Globo. O Gil é muito bom, cara. O cara é um fenômeno, velho. Vai se fuder, mano. Lágrimas de crocodilo, irmão. Pra poder te sensibilizar de que era bom. Jogador ruim. Culpa do Zinho também, que disse que ele era o melhor até. Culpa do Zinho. Porra, o que o Zinho tem a ver, mano? Porra, o Zinho, mano. Caralho, velho. Culpa do Zinho é foda. Então, jogador mentiroso chegou aqui dizendo que era volante. Hipócrita. Olha só o que o dinheiro faz, vai jogar lá no Palmeiras, que foi agraciado por ele. Oi, cara, assim, beleza. Engraçado. A culpa do Zinho me quebrou no meio. Mas assim, cara, o Andrés é profissional, pô. O Andrés é um jogador de futebol, a profissão do cara, mano. Pô, o Danilo dizia aí recentemente, pô, quero voltar pro Palmeiras, quero jogar no Palmeiras, deu preferência ao Palmeiras. E o cara tá no Botafogo, velho. Postou aí, terça-feira, aniversário do Palmeiras, postou uma homenagem no Instagram dele. O Danilo traidor? Palmeirense não. Sabe? Sempre falou que é torcedor do Palmeiras. Amanhã ou depois, se o Gabriel Jesus... Beleza, o Gabriel Jesus sempre fala que vai voltar pro Palmeiras e tudo mais, os bastidores. Já ouvi histórias de pessoas também que conhecem o Gabriel, que falam que ele ama o Palmeiras. Eu acredito nisso. Mas assim, se daqui 2 anos, que é o tempo provável que eu acho que o Gabriel Jesus vai voltar pro futebol brasileiro, se o Flamengo chegar e fizer uma proposta melhor pelo Gabriel Jesus do que o Palmeiras, naquele recorte, pode acontecer, o Palmeiras não tá abastado financeiramente como esteve agora, não conseguir fazer esse aporte, o Flamengo ir lá e contratar o Jesus, cara, é profissional, mano. Ele não vai jogar no Flamengo? Não sei, mas se for, o cara é profissional, mano. A gente tem que crescer um pouco também.
Eu acho que algumas discussões no futebol são muito infantis. Muito. Muito infantis. Esse caso do Andrés, não tô dizendo que é a opinião do Fernando Gil, tá? Mas tô dizendo o que cerca, o ecossistema, a atmosfera do futebol, quando parte pra essas análises, pra mim é muito infantil. Ele com aquele erro bizarro. A pior jogada da história de uma Libertadores foi aquela. A pior jogada da história do Clube de Regatas do Flamengo. Olha lá onde ele vai jogar. O que eu falei pra você? 4 anos vestindo a nossa camisa nas redes sociais. Já pensou se ele jogar muito? Aí os caras vão arrancar a cueca pela cabeça, velho. Surfando na nossa onda, ganhando popularidade, hipócrita, mentiroso. Esse belga é mentiroso. Esse belga é muito bom. Esse belga é foda, velho. E aqui, vamos lá pra grande estrela do funk brasileiro aí, MC Pose. Cara, o homem tá bravo, hein? O homem tá bravo. Aqui, ó. Andreas Pereira, seu fanfarrão. Xingando aqui o Andreas, lá no Instagram dele. E aqui. Só os de raça mesmo indo agora parar de seguir essa mula braba. Mó comédia, rapá. Nós nem precisa de você, estamos bem pra caralho referente à sua posição. Mas agora tu ir logo pro Palmeiras. Pro Palmeiras, seu verme. Li com sotaque aqui. Olha aí, cara. Mano, que fase, hein, velho? Que fase os caras meterem essa. Tentarem emplacar essa narrativa de que o Andrés é traidor. Eu discordo frontalmente, assim. Pra mim o Andrés não é traidor. O cara é profissional, mano. Beleza, ele fez lobby, ele falou, e se fosse de fato... E assim, se fosse o sentimento do cara mesmo, de... Porra, gosto do Flamengo, mano. Pô, joguei lá, me identifiquei com a torcida, me identifiquei com o clube. E outra, eu trouxe a informação aqui e eu li a informação vinda de uma fonte privilegiadíssima que é, mano, muito próxima a ele. Muito próximo ao Andrés. Ele queria jogar no Flamengo. Ele tinha dado preferência ao Flamengo. Inclusive, no começo do ano, ele falou sobre isso. Agradeceu o interesse do Palmeiras, inclusive publicamente. E disse que jogaria no Flamengo. A questão é, o Flamengo não foi atrás dele. E aí o cara vai ficar assim, porra, caralho, o Flamengo não me quis, pô, vou chorar ali no canto. Não, mano, o cara é profissional, o cara é jogador de futebol, a profissão dele é essa. O Palmeiras demonstrou interesse no cara, respeitou o cara. O Abel ligou pro cara, conversou com ele, falou, ó, vem que você vai ser importante. Esquece o que passou e vambora, vida que segue. Agora fica essa choradeira nas redes sociais de marmanjo. Pô, eu acho isso daí engraçado, a gente dá risada aqui, mas eu acho, de verdade, gente, eu acho uma coisa infantilóide boba. Boba demais, cara. Boba demais. Eu já falei aqui, não tenha ídolos. Não tenha, porque é melhor. Porque aí tu fica idolatrando um cara que, pô, amanhã ou depois o cara pode fazer uma presepada, pode tomar uma atitude profissional na carreira dele que você vai interpretar como uma traição. E aí tu vai ficar aí, nas redes sociais, xingando o marmanjo. Pô, que presepada, velho. Que presepadinha, sabe? Que coisa boba, mano. Que coisa boba, velho. Que coisa boba. Isso já aconteceu no futebol milhões de vezes. Jogadores trocarem de clube. E outra, Palmeiras e Flamengo, repito, é uma rivalidade atual, uma rivalidade esportiva, mas não é uma rivalidade nesse nível, cara. Nesse nível. Nunca foi. Eu cresci odiando e tendo medo, sabe de quem? Do Cruzeiro e do Vasco. Eu cresci. Depois eu adquiri uma simpatia pelo Vasco e tudo mais. Mas assim, eu sou palmeirense, velho. E eu cresci sabendo que o meu rival é o Corinthians, o meu inimigo é o São Paulo e um outro rival, esse um pouco menos, é o Santos. Ponto. Interestadual, o Cruzeiro. Eu acho um rival chatíssimo. Historicamente, Palmeiras raramente se dá bem contra o Cruzeiro. Raramente. Contra o Internacional também. Se eu não me engano, é contra o Inter e o Cruzeiro que o Palmeiras não tem mais vitórias. O restante, o Palmeiras tem mais vitórias que todo mundo no Brasil. Se eu não me engano, é isso.
Então, assim, cara, eu acho totalmente... E assim, os caras falam que... Ah, não. O Flamengo não quis mesmo. O Flamengo contratou o Saul. O Flamengo tem o Pulgar. O Flamengo tem o Alan. O Flamengo tem outros jogadores no meio de campo. Aí, De La Cruz. O bípede De La Cruz, enfim. Os caras têm outros jogadores. Cara, e por que essa choradeira pelo Andreas Pereira, se ele não era importante? Sabe? Ele tá indo pro Fluminense, ele tá indo pro... Não, ele tá indo pro Palmeiras, velho. Mas eu sei o ódio que vocês têm pelo Palmeiras, é algo que transcende, né? Enfim, que os deuses do futebol façam sua parte, já pensou? Final da Libertadores, em Lima, e o queridíssimo Pulgar vai recuar uma bola, escorrega e Andreas Pereira domina, arranca e faz Palmeiras 2, Flamengo 1. Palmeiras tetracampeão da América. Imagina o que aconteceria com esses caras aí. Quentin Tarantino, assim, sentado. Nem ele seria capaz de fazer um roteiro absurdo como esse. Cara, isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, irmão, acabou a discussão de futebol no Brasil. Ah, o Palmeiras não tem... Foda-se, pega o Mundial, embrulha e enfia naquele lugar, beleza? Porque ó, acaba a discussão do futebol no futebol brasileiro, assim. Acabou. Se acontece um negócio desse, a grande mídia ia implodir, cara. A Globo ia acabar. Outras emissoras por aí também iam acabar. Se acontece uma parada dessa, acaba o Brasil. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria dar um pouco de risada, trazer um conteúdo diferente pra vocês. Então merece. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa aquele hype maroto e comenta aí o que você acha desse chororô dos flamenguistas. Um lenço pra vocês. Vocês querem, meus amigos? Grande abraço. Avante palestra e amanhã aqui no canal, no domingo, tem pré-jogo e pós-jogo do clássico contra o nosso grande rival, contra o nosso maior rival, que é o Corinthians, não o Flamengo. É nóis.